Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da União Espírita Os Caminhos do Bem. Hoje nós estamos no dia 13 de outubro, quinta-feira, para mais uma atividade do nosso curso Mediunidade Sem Preconceito. Aqui ao meu lado está o Edivaldo. Edivaldo, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos que estão conosco. Sejam bem-vindos. É uma grande alegria voltarmos a estudarmos sobre a mediunidade. Ótimo. Antes de nós darmos início aqui, eu só queria fazer uma propagandazinha aqui. Nós temos o nosso site, está aí rodando embaixo, as nossas redes sociais, o nosso site, oscaminhosdobem.org.br, o nosso Facebook e o nosso canal do YouTube. Inclusive, essa palestra, esse curso e as palestras do centro, elas estão lá na nossa playlist. É só você que tiver curiosidade de ver o nosso trabalho, é só acessar o canal do YouTube e assistir as palestras que são feitas às segundas-feiras lá no centro, e inclusive o curso do Edivaldo aqui de Mediunidade Sem Preconceito. Né? Muitas pessoas assistem o curso e as palestras em outros horários, né, Edivaldo? Então... Isso, porque na quinta-feira é um dia que tem muitas casas têm atividades. Então, fica gravado, né, no canal do YouTube da União Espírita Os Caminhos do Bem, e também no meu canal, Edivaldo Kulcheski, para que seja... Vou colocar aqui, ó. Seu canal, para que seja assistido assim que vocês tiverem a oportunidade, né? Isso. Então tá. Vou tirar aqui então, nós vamos abrir o nosso. Vamos ver quem chegou aqui para compartilhar, para assistir, né? Nossa assistência aqui, ó. O Carlos Guadalupe primeiro hoje. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo entre nós e obrigado mais uma vez por ceder o horário, né? O horário nós pegamos aqui na quinta-feira do curso do Carlos. Exato, né? O Carlos tem esse curso às quintas-feiras, né? Nós temos a Ruth também participando. Boa noite, Ruth. Bem-vinda. Essa aqui eu acho que você conhece. Conheço, a Janine. Querida Janine. Boa noite, um beijo bem grande, Janine. O Pedro Oswaldo, meu... Teu xará. Meu xará lá do centro. Hoje não é o Edson, é o Oswaldo que está conosco. Então... Exato. Não me apresentei, mas o pessoal já me conhece aqui. Vamos lá, ó. A Ângela. Oi, Ângela. Boa noite para você. Como é que tá Matinhos aí? Como é que tá o pessoal? Um abraço. Tem um parente seu aqui, ó, de Pissarras. Esse é meu irmão mais velho, o Elcio Kulcheski, que mora em Pissarras, Santa Catarina. Um abraço para você, Elcio, e para todos os amigos aí da região aí da Penha, né? Barra Velha, Itajaí. Legal. Que bom. Então tá, Edivaldo, nós vamos passar para a nossa... Não vamos perder tempo aqui, né? Já demos os abraços a todos. Mais para frente, no finalzinho, nós contemplamos aí os outros irmãos, né, que estão junto conosco só da família já dá uma hora de palestra. Sejam todos bem-vindos, né? Obrigado pela presença aí. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece inicial, que é aquele momento onde nós preparamos o nosso ambiente, né, para a atividade que ora iniciaremos. Então, Senhor Jesus, nosso mestre querido, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em teu nome, buscando, através da doutrina espírita, o aprendizado necessário à nossa caminhada segura aqui na Terra. Pedimos, como sempre fazemos, a tua proteção, o teu amparo, bem como a proteção dos nossos irmãos do plano espiritual que nos dirigem e nos aconselham na tarefa de divulgação do teu maravilhoso no encontro dessa noite. Abençoar a todos que participamos neste momento, estando-nos com serenidade, tranquilidade, equilíbrio, principalmente entendimento. Fica conosco. Tudo bem, Edivaldo, eu vou compartilhar a tela aqui, você fica à vontade para transmitir aí o tema de hoje. Ok. Obrigado, Oswaldo. Fica nos bastidores para nos ajudar na parte técnica e nós vamos iniciar o nosso trabalho desta noite.
Lembrando, então, hoje, 13 de outubro, de forma excepcional, estamos na segunda quinta-feira do mês. O nosso trabalho sempre é na primeira quinta-feira do mês, mas, de forma excepcional, nós tivemos que alterar este mês. Então, dia 13 de outubro, estamos estudando hoje, então, sobre obsessão e desobsessão. E eu queria já deixar o convite para o nosso próximo estudo, que será no dia 3 de novembro. E o estudo vai ser um estudo muito interessante. Nós vamos falar sobre a doutrinação dos espíritos. O título do tema vai ser Dialogando com os Espíritos. Já deixo o convite para que vocês estejam conosco no dia 3 de novembro, então. Ok? E lembrando, todo esse material que nós estudamos já anteriormente, que estamos estudando hoje e que vamos estudar depois, todo esse material está disponível no nosso blog, no formato de apresentação, como nós fazemos sempre, neste blog, né, Mediunidade Sem Preconceito.blogspot.com. Nessa opção 2, ali onde está a setinha ali, é onde você clica ali e você vai direto nas apresentações. É só baixar e fazer o uso da melhor forma que você puder. É um material que não tem restrição nenhuma, podem usar à vontade em suas casas espíritas. E para estudos de vocês também, ok? Então vamos ao nosso estudo. O estudo desta noite é sobre obsessão e desobsessão. Nós vamos ver o que é. É um estudo muito interessante e muito importante. Próximo. Os principais livros que nós consultamos, principais, porque consultamos muitos outros, mas os principais que fazem parte do material que estudamos está aqui. São esses livros: Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Obras Póstumas, No Invisível, Nos Domínios da Mediunidade, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, Obsessão e Desobsessão, e um catálogo, né, faz parte do catálogo da Organização Mundial da Saúde sobre os códigos internacionais de doenças. Próximo. O que é obsessão, né? A obsessão, ela vem a ser uma influência espiritual, que a gente vai estudar e ver o que é e como acontece. Na Organização Mundial da Saúde, ela já colocou a obsessão como realmente uma doença, uma enfermidade. Então, a obsessão é um tipo de transtorno de origem espiritual e que está inclusa no Código Internacional de Doenças como influência espiritual. Então, a obsessão é reconhecida como doença da alma pela nossa medicina. Está lá como o código F44.3, estados de transe e de possessão. A obsessão, a forma que foi entendida, foi chamada de possessão. Nós vamos ver que a possessão é um dos graus da forma de obsessão. Ok? Então, ela é reconhecida como doença da alma. Vamos ver o que é, então. Vamos lá. Próximo. A obsessão. Nós vamos ver a origem, as causas, os sintomas e também a cura. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Tudo isso a gente tem como base inicial o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, das questões 459 a 480 do Livro dos Espíritos. Ok? Próxima. Vamos ver primeiramente a origem da obsessão. De onde vem a obsessão? Próximo. Então, vamos lá. Nós encontramos uma definição de obsessão no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, versículo 81, que diz: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. A obsessão, essa influência espiritual, ela não é algo que surgiu com a doutrina espírita. Essa influência espiritual, ela existiu em todas as épocas da humanidade. Em todos os tempos, os espíritos causaram influência entre nós. E existem espíritos bons
e espíritos que ainda não são bons. E todos eles causam influência em nós. Uns, os bons para nos ajudar, e os que não são bons para nos atrapalhar, para nos influenciar, de diversas formas, para nos atrapalhar. Então, na doutrina espírita, essa influência espiritual negativa, ela é chamada de obsessão. Por isso que no Evangelho está dessa forma. A obsessão, essa influência espiritual negativa, é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Jesus fez quantas vezes, está lá, né, consta da Bíblia, as expulsões do demônio, o afastamento dos espíritos. Falando em expulsão do demônio, nós temos, por exemplo, entre os evangélicos, esse afastamento de um espírito que está causando uma perturbação, é chamado, né, de expulsão do demônio. Na doutrina católica, é chamada de exorcismo, esse afastamento. Então, não é algo que surgiu com a doutrina espírita, mas a doutrina espírita reconhece essa ação de uma denominação diferenciada e estuda e explica como acontece todo o processo dessa atração desse espírito e como que a gente resolve isso. Também nós encontramos no livro dos Médiuns, no capítulo 23, a obsessão é o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, os espíritos conseguem envolver as pessoas, fazendo com que eles possam ter o domínio dos seus pensamentos e essas pessoas vão fazer o que os espíritos querem. É a definição que está no livro dos Médiuns. Próxima. Nós vamos encontrar também no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, no parágrafo 7, dizendo: a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade delas, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Então, a obsessão é um domínio, consiste num domínio que os espíritos ainda inferiores conseguem fazer em determinadas pessoas. E ali ele coloca como objetivo de escravizar, com o objetivo de fazer com que essa pessoa execute certas tarefas que eles, agora, espíritos desencarnados, não conseguem executar aqui no plano físico. Então, eles vão fazer isso pelos espíritos daí. Ok? Bom, isso são eu peguei 3 definições em 3 obras básicas. Próximo. Então, resumindo, na obsessão, o espírito quer dominar o campo mental e emocional do obsidiado, para poder dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, na obsessão, o espírito quer ter o domínio do pensamento da pessoa. Ele quer que a pessoa execute o que ele, espírito influenciador, quer que a pessoa faça. E quer dominar os sentimentos da pessoa. A pessoa, de repente, começa a ter aversão, ódio, mágoa, rancor sobre determinadas pessoas que ela não tem por que ter aquilo, mas o espírito tem. Então, a pessoa passa a sentir o que o espírito sente, a aversão por determinadas pessoas. E começa a pensar, a executar os pensamentos dos espíritos. Então, é isso que o espírito, o obsessor, quer. Ele quer dominar o campo mental e emocional. Como nós vimos no estudo anterior sobre a parasitose espiritual, quando o espírito, ele é um espírito que tem vícios e ele quer saciar o seu vício, então ele se aproxima da pessoa para dominar a vontade da pessoa. Na parasitose espiritual, ou vampirismo, o espírito quer dominar a vontade. Na obsessão, ele quer dominar os pensamentos e os sentimentos da pessoa. Ok? Próximo. Então, a gente encontra no livro dos Médiuns, entre o capítulo 23 e o 27, que a obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Por que isso? Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento.
os bons espíritos aconselham, combatem a influência dos maus. Mas se a pessoa ali que está sendo assediada por espíritos inferiores não se ajuda, não melhora, se a pessoa ela se entrega a vícios, a pessoa comete atos agressivos, mas a pessoa está fazendo isso, não é influência ainda, então como é que um espírito melhor vai conseguir ajudar se a pessoa não se ajuda? Então, quando esses veem que a pessoa não consegue, não quer se ajudar, não consegue se ajudar, né? Esses melhores se afastam e ficam aguardando uma oportunidade que a pessoa peça ajuda, peça socorro, e eles vão tentar ajudar. Mas enquanto a pessoa dá muito mais atenção às influências negativas do que essa ajuda espiritual, não tem muito o que os bons espíritos fazerem. Por isso, os espíritos bons, eles não ficam fazendo um constrangimento. Oh, você não pode fazer isso, você não pode. Nós temos liberdade de fazer. Agora, os espíritos inferiores, eles ficam constrangendo a pessoa a fazer o mal a qualquer custo. Ficam insistindo, insistindo, insistindo até a pessoa fazer. Por isso que a obsessão, como a gente viu ali, é uma ação persistente de um espírito. Os inferiores, eles persistem até que a pessoa faça. Os bons, eles não persistem, porque a pessoa tem que ter o livre-arbítrio. Eles ajudam, orientam, protegem, quando a pessoa se ajuda também. Ok? Próxima. Aqui é importante. A base da influência espiritual é a sintonia. E aí nós encontramos... Pode deixar no próximo, Edson. Isso. E aí Allan Kardec coloca para nós no Livro dos Espíritos, questão 459, Allan Kardec pergunta sobre a interferência dos espíritos em nossa vida. Como é que acontece essa interferência dos espíritos? E a resposta, próxima, e a resposta que os espíritos dão para nós é que os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que nós imaginamos. E aí eles complementam, né? Orientando a Kardec. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha, isso parece que é uma coisa muito forte, né? Os espíritos influenciam em nosso pensamento muito mais do que nós imaginamos. E influencia a tal ponto que são eles que nos dirigem. Só que aí nós temos que acrescentar algo para ficar mais claro. Próxima. E esses espíritos só influenciam ou nos dirigem quando nós consentimos. Então, os espíritos podem nos influenciar e nos dirigir. Podem influenciar nossos pensamentos, nossos sentimentos? Podem. Mas eles só fazem isso quando nós consentimos. Esse consentimento nós chamamos de sintonia. Porque se não houvesse uma forma de nós bloquearmos essa influência, nós seríamos o tempo todo uma tempestade de ideias e pensamentos que nós não saberíamos controlar, porque ia ser tão grande, né? Por isso, nós temos como controlar essa influência, controlar esse assédio espiritual. Então, tudo acontece quando nós consentimos. E esse consentimento se chama sintonia. Vamos ver o que é a sintonia? Próximo. Então, se temos pensamentos iguais aos dos espíritos, isso causa sintonia. Nós estamos numa mesma frequência vibratória. E também, se nós nos identificamos nos mesmos interesses, aí causa afinidade, nós nos aproximamos. Automaticamente, quando temos pensamentos iguais e mesmos interesses, nós sintonizamos e nos afinizamos.
Isso é uma questão automática, é uma lei natural, é a lei de atração, né? Semelhante atrai semelhante. Então, se temos pensamentos iguais, se nós pensamos em vingança, se nós pensamos em mágoa, em rancor, em tristeza, em revolta, todos aqueles espíritos que pensam nisso também sintonizam conosco. E se eles têm os mesmos interesses que nós, realmente fazer situação de vingar, de prejudicar o outro, automaticamente vai haver uma atração. Como é que a gente repele um espírito que é vingativo? Não tendo vingança dentro de nós, perdoando, amando o próximo, amando o inimigo, como Jesus falou. Amar o inimigo é não querer mal, é respeitá-lo. Então, para nós quebrar a sintonia, não ser influenciado por espíritos negativos, nós não podemos vibrar na mesma sintonia que eles. Então, se vibrarmos em sintonias diferentes, não causará essa sintonia, essa aproximação. Por isso é o que eu coloquei ali. Os espíritos podem nos influenciar. Quando nós consentimos, quando nós trazemos o nosso pensamento e o nosso sentimento na mesma frequência desses espíritos. Quando nós queremos ser influenciados por espíritos bons, ouvir as orientações dos espíritos bons, o que devemos fazer? Melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, pensar no bem. Aí nós entramos numa frequência onde vamos sintonizar com espíritos que querem nos ajudar, não nos atrapalhar. Então, nós controlamos essa influência. Então, quando nós nos deixamos influenciar por espíritos inferiores, o que vem a causar depois, pela ação persistente, a obsessão, foi porque nós consentimos. Fomos nós que baixamos a vibração dos nossos pensamentos. Ok? Próxima. Quem é quem na obsessão? Próxima. Quem é quem na obsessão? Quem é o obsessor? Quem é o espírito que está ali buscando nos perseguir? Geralmente se coloca uma figura de alguém monstruoso, alguém muito feio. Será que é isso? Bom, vamos ver. Quem é? Quem é o obsessor? O obsessor é aquele que está tentando importunar, perseguir, atormentar. Mas eles são gente como a gente, são pessoas que estão feridas, são pessoas que estão com algum conflito interior. São gente, são pessoas que sofrem e que estão precisando de ajuda. Todo o espírito obsessor é alguém que está em grande sofrimento. Está com um desejo de vingança, uma mágoa, mas porque teve algum motivo. Mas ele não está sabendo lidar com esse motivo, não está sabendo perdoar, compreender. São pessoas normais, são espíritos normais como qualquer outro, apenas que estão, neste momento, com um conflito muito grande dentro de si. E esse conflito pode ser com outra pessoa, consigo mesmo, com o mundo, com a vida, com Deus. Ele está revoltado com tudo, mas são pessoas como nós. Quem é obsessor? É aquele que está importunando, perseguindo, atormentando, porque está em conflito. E cabe agora, sim, a todo cristão, a todo aquele que tem amor dentro de si, tentar ajudar, compreender, elucidar essa situação que esse espírito está vivendo. Próximo. O obsessor, então, pode ser alguém que está agindo por vingança, devido às crueldades que recebeu de nós. Talvez não nessa encarnação, mas numa encarnação anterior. E agora ele nos encontrou e está tentando fazer essa vingança. Mas é alguém que teve um passado conosco e que nós fomos cruéis com ele. E hoje ele está tentando se vingar.
Então, essa pessoa precisa ou não precisa ser ajudada? Precisa. Na verdade, tanto obsessor como obsidiado, o que está atormentando, o que está sendo atormentado, precisam de ajuda. Próxima. O obsessor pode ser alguém que outrora talvez amamos, ou nos amou, e devido ao nosso egoísmo, ou a fizemos sofrer demais. A gente vê nessa própria encarnação quantas pessoas que estão cometendo hoje coisas graves contra os outros irmãos, e que são pessoas que às vezes eram pessoas amigas, pessoas que tinham um histórico de afinidades. Às vezes na própria família acontece esse tipo de situação. Próximo, nós vamos até encontrar neste livro Obreiros de Vida Eterna um caso muito interessante. Aconselho quem tiver a oportunidade de ler este livro, Obreiros de Vida Eterna. E esse livro ele vai descrever as atividades que são realizadas na Mansão Paz, que é um estabelecimento de ajuda, de auxílio, situado lá nas regiões inferiores do umbral. E aqui ele descreve, eu vou fazer um spoiler bem rápido, mas não vou contar detalhes, só para a gente ter uma noção. Por exemplo, numa encarnação anterior, o Antônio Olímpio, que acabou de ser recolhido na Mansão Paz, depois de passar muito tempo em grande sofrimento pelos umbrais, e ele passou a ser atendido e contou que numa encarnação anterior, então, ele, por ganância, por querer ficar com toda a herança da família, tirou a vida de seus 2 irmãos mais novos, o Clarindo e o Leonel. Isso está lá no capítulo 3. E a partir do capítulo 7 até o 9, é colocado ali como que o Leonel e o Clarindo foram buscados pela espiritualidade e encontraram eles, o Clarindo e o Leonel, obsedando a família do Antônio Olímpio. Já em seguida que eles, aconteceu isso, eles já tinham causado grandes danos para o Olímpio, como para a esposa do Olímpio. E a partir do capítulo 7 ao 9, eles estavam agora se vingando do filho do Antônio Olímpio. E aí, no capítulo 10, mostra como que houve um esclarecimento para que esses 2 irmãos deixassem de serem obsessores. Então, a gente está vendo aqui uma situação de família, onde eram irmãos que se amavam, e que por uma ganância de um, viraram todos inimigos. E isso aconteceu nessa história, como acontece em histórias que a gente vê muito no dia de hoje ainda. Então, isso pode acontecer também por pessoas que a gente ama, amou, já amou no passado. Próximo. Também pode acontecer que o obsessor, às vezes, nada mais é do que aquele marido alcoólatra que desencarnou e que está lá pedindo socorro na casa, mas só que pelo estado de sofrimento que ele se encontra, devido ao vício, ou, no outro caso aqui, como um filho drogado, que também desencarnou e está lá na casa, ou o marido, ou o filho, Ou seja, ali, que teve um vício grande e que estão numa situação muito desagradável no plano espiritual. E reencontram a família, vão em busca da família, só que passam muito sofrimento para a família. E a família vai, às vezes, de alguma forma, tentar expulsar eles de casa, exorcizar a casa, sendo que é alguém que está ali precisando de amor, de entendimento, de esclarecimento. Ok? Bom, isso são as situações que podem levar a quem é o obsessor, E quem é o obsidiado? Vamos ver, próximo. O obsidiado é aquele que hoje está sendo importunado, perseguido, atormentado. Esse é o obsidiado, que está se achando hoje como vítima de uma situação. Porém, nós sabemos que nada acontece ao acaso. E que esses irmãos que estão sendo hoje atormentados podem ter sido, no passado, algozes. Eles cometido muitas situações. Eu tenho um caso em que
certa vez, em grupo mediúnico, é um caso em que, na casa espírita que eu frequentava, chegou uma pessoa dizendo que estava sendo perseguida há muito tempo por espíritos que a atormentavam muito. Aí nós colocamos o nome dessa pessoa nos nossos trabalhos de desobsessão, né? E aí, em determinada reunião, comunicou um desses obsessores. E aí contou a história que, há uns 500 anos atrás, esse que hoje é a vítima, o encarnado que se achava perseguido, naquela encarnação, há 500 anos atrás, ele incendiou toda a casa dessa pessoa e esquartejou a família. Esquartejou toda a família e ainda incendiou a casa deste que está desencarnado hoje, sendo o perseguidor. E que ele vinha já há 500 anos perseguindo. Só que ele disse assim, eu já não aguento mais, eu quero perdoar. Só que o que tem ocorrido é que, quando essa pessoa que está encarnada e que está se dizendo vítima dorme, ele vem me atormentar. Aqui no plano espiritual, ele dorme e vem me atormentar, vem me perseguir. Aí, durante o dia, eu vou perseguir ele. Só que eu não aguento mais isso. Agora eu pergunto, quem é mais vítima? Quem é mais algoz? É o que está perseguindo? Ou é o que está sendo perseguido? Por isso, o obsidiado de hoje pode ter sido o algoz de ontem. Ou então o comparsa de crimes, e que hoje está tentando já sair dessa situação, mas que os seus cúmplices não querem que ele saia, que ele melhore. E aí ficam atormentando a vida dele para ele continuar fazendo maldade. Ok? Então já sabemos quem é o obsessor e quem é o obsidiado. Vamos em frente. A pergunta é, quando que é obsessão? Né? Nem tudo é causado pelos espíritos. Nem tudo é causado pelos espíritos. Porque tem pessoas que acham que tudo que acontece de errado para ela, ou que acontece que não é bom, é espírito. E aí, quando acontece coisa boa, é ela que conseguiu. Não é ajuda espiritual, né? Nenhuma. Bom, então nem tudo é causado por espíritos. Por quê? Porque nós temos ainda muitas deficiências espirituais. Nós temos ainda, nossos sentimentos não são equilibrados. Não são sentimentos sempre bons. Tem momentos que a gente comete erros. Então, tem momentos que a gente fica triste, fica angustiado, tem ansiedade, tem desânimo, agressivo, a gente é mais agressiva, mais irritado. Mas isso é causado por nós, pelo nosso modo de viver. Não tem influência espiritual nenhuma. Mas a pergunta é, quando é obsessão? E eu comecei dizendo que nem tudo é causado pelos espíritos. Próxima. A influência espiritual, a obsessão, ela só é qualificada, né, quando se observa uma perturbação constante. Se essa situação é esporádica, não caracteriza como influência, como obsessão. Como que a gente mostra isso? Então, tem momentos que eu me sinto triste, mas eu tenho motivo da tristeza, algo aconteceu que me deixou triste. Só que isso é aquele motivo, passou algumas horas, alguns dias, passou e resolveu. A tristeza sumiu, a revolta sumiu, a angústia sumiu. Por quê? Porque eu tinha motivo. Então, isso foi provocado pela minha vivência, meu modo de viver. Agora, quando é persistente, que aquilo não muda, que aquilo é todo dia, toda hora eu estou com aquela tristeza, às vezes nem tem motivo, eu continuo triste, nem tem motivo, eu continuo revoltado. Aí se qualifica como obsessão, quando é persistente, quando é algo constante. Às vezes também a gente sofre uma influência, né? Eu estou lá triste. E aí eu sofri uma influência, porque eu baixei meu padrão vibratório. Só que quando eu melhorei,
aquela influência também deixou de existir. Então, quando é uma influência esporádica, porque eu mudei o meu padrão vibratório, isso não caracteriza como obsessão também. A obsessão só se caracteriza quando é constante. Próximo, a gente vai ver isso melhor agora. Então, a obsessão só se caracteriza quando for constante. A minha irritação, a minha mágoa, o meu rancor, o meu desejo de vingança, a minha alteração de comportamento é constante. Viciações diversas, a minha impaciência, o meu mau humor, minha revolta. Quando isso tudo for constante, aí sim ele se caracteriza como influência. Então, quando é influência? Quando é constante. Quando essa minha impaciência, minha revolta, minha irritação é constante. Quando é esporádico, ele não se caracteriza porque pode ser, e sempre é, se eu fizer a análise, ela é devido ao meu modo de viver. Então, nem tudo é obsessão. Tem coisas que eu provoco, né? Alguma coisa acontece que me leva a ter desânimo, a impaciência, mas é momentâneo. Então, é o meu modo de viver. Agora, quando é constante, aí ele se caracteriza como obsessão, ok? Próxima. Vamos falar das causas da obsessão. Vamos lá. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, versículo 81. Então, como que é a causa da obsessão? A obsessão sempre tem como causa, como resultado, uma imperfeição moral que eu possuo. Então, as imperfeições morais que nós temos é que o nosso comportamento, o nosso modo de ser, é que caracteriza a nossa elevação espiritual. Se nós temos várias imperfeições morais e não trabalhamos para resolvê-las, nós temos um padrão vibratório que nos leva a ter sintonia com espíritos imperfeitos. Então, qual que é a causa da obsessão? Imperfeições morais. Próxima. Então, as nossas imperfeições atraem para junto de nós espíritos com idênticas imperfeições. Olha aí. Então, como nós temos imperfeições que nós não buscamos melhorar, espíritos que têm essas mesmas imperfeições, semelhantes imperfeições. Lembra quando falamos da lei de sintonia? Sintonizar, pensar e querer ter os mesmos interesses, é isso que atrai o espírito, que causa sintonia. Então, as nossas imperfeições, idênticas, né, que os espíritos se assemelham a elas, os vícios, as nossas falhas morais, é isso que faz com que nós atraia esses espíritos que vão insistir em querer dominar nossos pensamentos e sentimentos. Então, dessa forma, somos nós mesmos que abrimos as portas, as brechas psíquicas para sermos obsidiados, para recebermos essa influência negativa. Próxima. Nós encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Albério, lá no capítulo 1, dizendo: atraímos os espíritos que se afinizam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Então, se são espíritos inferiores que estão vindo até nós, somos nós que estamos atraindo eles. Não é só eles que vêm atrás de nós. Muitas vezes nós atraímos eles pelo nosso modo de viver, pelas nossas imperfeições, pelas nossas falhas morais. Por isso, Jesus recomendava que nós devemos sempre estar atentos, orando e vigiando, para estar melhorando e eliminando as nossas imoralidades o máximo possível. Próxima. Encontramos também neste livro, Domínios da Mediunidade, agora no capítulo 23, onde o instrutor Aulos diz para nós: toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Ou seja, nenhuma obsessão ela acontece se não tiver reciprocidade. Ou seja, se eu
Se o espírito quer me influenciar, mas eu não tenho vícios morais, eu não tenho mágoa de ninguém, ele não vai me obsedar. Não tem por onde eu me obsedar, se eu não dou a oportunidade de algo que seja recíproco ao que ele quer. Agora, se eu tenho meus pontos fracos, o espírito vai explorar esses pontos fracos. E é aí que acontece a obsessão. E o Aulus arremata dizendo, não há dor sem razão. Deus é muito justo. Não existe dor nenhuma que aconteça, ou qualquer situação que nos aconteça, que não tenha razão de ser. Ninguém sofre sem motivo. Próximo. Eu até aqui faço uma consideração, porque muitos dizem que a obsessão é o mal do século. Porém, eu queria lembrar, a obsessão é efeito e não causa. A causa da obsessão são as más inclinações ou imperfeições morais. Porque se não tivesse essas más inclinações ou imperfeições morais, o espírito não ia conseguir fazer essa influência, fazer a obsessão. Então, a obsessão é efeito, não causa. Sendo assim, o grande mal de todos os tempos são as más inclinações ou as imperfeições morais. E essas inclinações ou imperfeições é que devemos dirigir todos os nossos esforços para corrigir. Então, o mal do século, como muitos colocam, a obsessão é efeito. O mal do século é as imperfeições morais. Aí eu pergunto, é fácil ser bom? É fácil lutar contra as imperfeições morais que nós temos? Contra as nossas más inclinações? Tenho certeza que todos estão falando que é difícil, pensando que é difícil. Aí vamos ver o que tem para nós no Livro dos Espíritos, questão 909. Próximo. Olha o que diz ali, ó. Kardec perguntou, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E olha que não é uma pergunta tão, né, que Kardec faz. Ele não falou assim, ó, de vez em quando eu posso vencer as minhas más inclinações. Não. Sempre, pelos meus esforços, eu posso vencer as minhas más inclinações? E olha a resposta dos espíritos. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Olha, isso para nós é um chamamento muito grande, dizendo, olha, você só consegue vencer as inclinações, as más inclinações, fazendo um esforço insignificante. O que é um esforço insignificante? É quase nada. É um esforço mínimo, mínimo, mínimo. O que falta é a vontade. Então não podemos dizer que é difícil vencer as más inclinações. O que nos falta é a vontade. E como nós temos pouca vontade, quase nada de vontade, é as brechas que os espíritos aproveitam para nos influenciar. É por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Os espíritos só nos influenciam se nós permitirmos, como falamos lá no início. É se nós permitirmos. Nós temos como impedir que os espíritos façam isso contra nós. Se nós quisermos, é só fazer um esforço insignificante. Próximo. Aqui vamos falar dos motivos da obsessão. Quais são os principais motivos da obsessão? O que move os obsessores é a vingança, é o desejo de fazer o mal, é o ódio, a fraqueza moral, é o orgulho. Então, é isso que move os obsessores. O principal motivo, então, é a vingança. Próxima. Mas não é o único. Encontramos no Evangelho, capítulo 28, versículo 81. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele numa precedente existência. Nós hoje estamos lutando para tentar vencer as nossas
imperfeições morais. Estamos hoje já buscando recursos melhores, nós espíritas, e tentando aprender a nos renovar moralmente, mas tem o nosso passado. Por isso, se o nosso passado não foi dos melhores, e aí podemos ter espíritos que, por vingança, queiram nos influenciar, nos atrapalhar nessa encarnação, vamos, em nossas preces, sempre não esquecer de dizer: irmãos, se te fiz alguma coisa que hoje te faz sofrer, que hoje te traz o sentimento de vingança, me perdoe, porque no passado eu não sabia que aquilo ia causar tanto mal. Me perdoe. Vamos dizer isso em nossas preces, para que ajude a criar um clima, um favorecimento para reconciliações com esses irmãos do passado. Vamos dizer: olha, quero agora te ajudar naquilo que eu te atrapalhei em algum momento. Vamos fazer isso para podermos harmonizar a nossa existência agora e corrigir o que fizemos de errado no passado. Próxima. Aqui nós temos também, neste livro, Entre a Terra e o Céu, um outro livro que eu recomendo muito a leitura. Tem um capítulo 3, ele se chama Obsessão. Inclusive, é o próprio título do que nós estamos estudando agora aqui. Aqui, a gente vai encontrar o caso de Zulmira, que está sendo obsediada por Odila. Odila era uma esposa, né, que desencarnou. E o marido fez um novo casamento com Zulmira. Mas a Odila, que desencarnou, não aceita esse casamento. E torna Zulmira como inimiga e começa a persegui-la. É uma história muito interessante para a gente entender todo o mecanismo do lado espiritual. Recomendo a leitura deste capítulo 3 do livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, né? Eu tenho certeza de que você não vai ler só esse capítulo, porque você vai se entusiasmar e querer ler, porque o livro também narra outras situações de como que acontece no plano espiritual. Por isso é importante nós termos esses conhecimentos para sabermos como agir agora, aqui, com as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que a gente tem dificuldade de convivência. Com certeza, é como nessas tramas da história, são pessoas que a gente já teve relações no passado e que precisamos nos reconciliar. Muitos desses que a gente não tem afinidade hoje, com certeza, se a gente poderia estarmos sendo obsedados por alguns desses, ou nós estamos obsedando, né? Então, por isso que é importante nós entendermos esse mecanismo e começarmos a sermos mais tolerantes, mais compreensivos, mais pacientes com essas pessoas que estão ao nosso lado, principalmente as de difícil convivência. Próxima. Aqui eu queria relatar para vocês um outro motivo que me chamou muito a atenção. Não é só por vingança que os espíritos muitas vezes nos procuram para fazer a obsessão. Há muitos outros motivos, mas um me chamou muito a atenção. Há alguns anos atrás, nós dirigíamos uma reunião prática, mediúnica, e comunicou um espírito muito agitado, e disse para nós com muita convicção que ele ia a muitos lares causar influência negativa, porque as pessoas chamavam de forma insistente. Ele não estava se vingando, ele estava sendo chamado a ir no lar das pessoas, e ficar lá. E ele causava grande perturbação naquele lar. E aí nós quisemos saber como que isso acontecia. E aí ele disse: olha, nesses lares onde palavrões, gritos, brigas é constante, isso alimenta vibrações negativas que são irresistíveis para nós. É como se nós fôssemos puxados para dentro desses lares.
olha o problema do ambiente doméstico. A harmonia no lar. Pode ser no trabalho também. A harmonia lá no trabalho, a desarmonia, né? Os atritos, pode chamar esses espíritos para influenciar também nesses acontecimentos. Próximo. Bom, aqui vamos começar a ver agora de que forma que é o modo de ação dos obsessores. Então, no início, o espírito perseguidor localiza a vítima. E quando, né, essa vítima é localizada, principalmente pela forma que essa vítima vive, muito egoísta, muito orgulhosa, uma pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de revolta, cheia de egoísmo, cheia de vícios. Essa pessoa tem as suas defesas desguarnecidas, defesas espirituais. E é disso que esse obsessor vai se valer. Por essa situação ambiente, por ele é criado o ambiente favorável para a ação desse obsessor. E ali esse obsessor vai se instalar nesse ambiente. E vai procurar, então, a partir daí, começar a emitir pensamentos, né, para a mente dessa pessoa. Vai tentar induzir essa pessoa a realizar as coisas. Então, primeiro ele localiza, acha a pessoa que está desguarnecida, que é uma pessoa egoísta, revoltada, triste, angustiada, onde está tudo favorecendo a sintonia, a afinidade. E aí, ali, nesse ambiente, ele se instala e começa a trabalhar na mente dessa pessoa. E ele começa a emitir pensamentos negativos, pensamentos de revolta para essa pessoa. Próxima. E aí o obsessor começa a analisar, a estudar essa vítima e vai descobrindo todos os pontos fracos dessa vítima. E aí ele vai escolher um ponto central, um ponto principal a ser explorado, que é esse ponto fraco. E ele continua emitindo, né, ondas mentais, e como está em sintonia com essa vítima, a vítima começa a captar, pela intuição, começa a captar, e vai ficando cada vez pior. Lembra que quando é nosso, ele é esporádico, essa revolta, essa angústia, né? Mas quando é uma influência espiritual, uma obsessão, ela começa a ficar frequente, né? Começa a ficar permanente, né? Persistente ali. Então, a pessoa começa a receber essas ondas mentais e aí, de forma persistente, o espírito não para de emitir, né, pensamentos negativos para essa pessoa. E essa pessoa aí altera o comportamento e o tempo todo ela fica naquela situação de revolta, de angústia, de agressividade, né? Próxima. Então, ele passa a enviar os pensamentos. Aqui nós vamos ver uma definição do livro Obsessão e Desobsessão de Sully Calda Schubert. Ele passa a enviar os seus pensamentos numa repetição constante à mente da vítima, que, incauta, invigilante, começa a assimilar e refletir os seus comportamentos, deixando-se dominar por essas ideias intrusas. E uma coisa que acontece também, que além da ação mental persistente, esse espírito, claro que ele também vai iniciar aquele processo da parasitose espiritual, lembram? Do vampirismo. Ele vai sugar o fluido vital dessa vítima, para que essa pessoa se enfraqueça, fique debilitada. E aí o obsessor domina a vontade, o pensamento e os sentimentos da vítima. E aí, pronto, dominou e já está agora sobre todo o domínio dela. Próxima. Quais são os sintomas de uma obsessão? Como é que a gente sabe que está
sob essa influência. Então, no capítulo 28 do Evangelho, a obsessão apresenta características muito diversas. Desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Está lá no Evangelho, isso para nós. Próxima. Aí nós encontramos no Livro dos Médiuns, capítulo 23, onde Allan Kardec classificou essa ação, essa gradação crescente dos efeitos da obsessão, dizendo que começa com uma obsessão simples, que a gente vai ver como é que funciona, passa para a fascinação e, por último, chega à subjugação. Nós, da doutrina espírita, chamamos de subjugação, onde é conhecido também como possessão. Aqui nós dizemos que fica subjugado ao espírito. E muitos dizem que fica o espírito sobre posse, né, do pensamento e dos sentimentos da pessoa. É possessão daí. Vamos ver um pouquinho rapidinho de cada uma delas. O que é uma obsessão simples? Então, na obsessão simples, esse espírito obsessor inferior procura, através de uma persistência de enviar pensamentos negativos, se intrometer na vida do obsidiado. Ele começa a fazer, criar situações dentro de casa, no lar, que a pessoa começa a ficar mais agressiva, mais revoltada. Lá no serviço, ele começa a se envolver e atrapalhar em toda a vida da pessoa, né? Intrometer-se na vida do obsidiado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria das vezes, são contrárias à sua forma habitual de ser. Aí você vai, em determinado momento, vai gritar com alguém, vai dizer coisas que não devia. E aí depois, mas por que eu fiz isso? Eu não queria falar aquilo, eu não queria dizer aquilo. Só que para consertar, agora ficou complicado, né? E o obsediado tem plena consciência que está sendo vítima de algo que lhe perturba. Então, a pessoa que está sendo obsediada, enquanto é obsessão simples, porque é só emissões mentais. A pessoa tem consciência, mas eu estou agindo de forma errada, eu não devia estar agindo assim. Eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer. Então, a pessoa tem consciência, dá tempo dela agir sozinha, por si mesma, né? Com um pouco de análise, facilmente ela identifica que está sob a influência de um espírito inferior. Próximo. Então, seria mais ou menos, nós fazendo um desenho, né, para analisar, o espírito influenciador, na obsessão simples, ele fica mandando ideia. Ideia de revolta, ideia de ódio, ideia de desânimo, ideia de comodismo, ideia de vingança. É apenas ideia. E nós temos consciência de que eu não devo estar revoltado. Eu não devo ter ódio. Né? Por que esse ódio? Esse desânimo, eu não estou assim, eu queria melhorar. Né? Comodismo, vingança. Então, são simples ideias, mas só que são constantes. Próximo. Aí depois, como Kardec falou, isso evolui para a fascinação. E olha o que Kardec fala para nós, que a fascinação é o pior tipo de obsessão, porque o fascinado não admite que está sendo influenciado. Na fascinação existe um mecanismo de ilusão profunda que o espírito cria. Eu vou pegar um exemplo. A pessoa que tem o vício do tabaco, do cigarro. A pessoa, ela muitas vezes, ela não admite que aquilo vai fazer mal para ela. Embora esteja escrito na carteira que aquilo ali tem 5.000 princípios venenosos, ativos. Tem foto, hoje, né, é obrigatório mostrar fotos da consequência do que causa o cigarro. Mesmo a pessoa vendo a foto, lendo que tem 5.000 princípios venenosos. Mas a fascinação pelo vício faz com que ela ache que aquilo não vai... Aquilo é para os outros, não para ela. Então, na fascinação, o espírito já está afetando as suas faculdades intelectuais. A pessoa começa a distorcer a realidade. O raciocínio dela já não está claro. O julgamento que ela faz, às vezes, é totalmente contra a razão. Não tem lógica o que ela está colocando já.
Então, o espírito que está influenciando está sempre fazendo de tudo para afastar o fascinado de quem possa lhe abrir os olhos. Se alguém fala, que alguém fale alguma coisa, essa pessoa se torna inimiga. Porque a pessoa tentando abrir o olho dessa pessoa que está sendo influenciada, ela não quer, ela acha que não está errado. O mundo está errado, mas ela não. E se alguém fala qualquer coisa, então pronto, já não é mais amiga. Esse é o fascinado. Por isso que Kardec falou, é o pior tipo de obsessão para tratar. A gente vai ver como é que trata isso daqui a pouco. Próximo. Fazendo agora a análise do desenho da fascinação, olha que, diferente da obsessão simples, na obsessão simples havia a aura do obsessor e a aura, né, o campo mental ali do obsediado eram separados. Agora começam a se entrelaçar. E vejam o que o espírito obsessor ele começa a passar. Não é só a ideia de revolta, de vingança, de comodismo. Agora ele vai incitar a pessoa a vícios, a instigar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são coisas que nós ainda, todos nós, precisamos trabalhar muito em nós. Quem de nós que não, o orgulho ainda não está forte? O egoísmo, né? E é bem isso que esse espírito obsessor vai fazer. Existem obras da doutrina espírita que dizem que tem escolas para obsessores. Lembra ali que nós falamos há pouco, né? Dos irmãos que foram assassinados pelo irmão mais velho, né? Do livro Ação e Reação, do Clarindo e do Leonel? Antes de se tornar obsessores, eles foram levados por espíritos inferiores para regiões umbralinas. No que foram, né, eles foram assassinados? E lá, eles acabaram fazendo um curso de obsessor. O obsessor aprende a fazer isso, a levar a pessoa a cada fase, né? Então, eles são treinados nesse momento da fascinação, a só trabalhar orgulho e egoísmo. E como a gente é orgulhoso e egoísta, nós não admitimos que estamos sob essa influência. É os outros que estão, não eu. Próxima. E aí chegamos na subjugação. A subjugação é um tipo de obsessão em que existe a paralisia da vontade do obsediado. O obsessor assume o domínio completo dos pensamentos e dos sentimentos do obsediado. Ele não vai entrar no lugar do espírito do outro, né? Do outro. Não, isso não pode, isso é impossível. Mas ele domina totalmente, é como que se o pensamento da pessoa que está subjugada ficasse inerte. A pessoa não pensa. Quem pensa por ela é o espírito. Quem sente por ela é o espírito. E aí a pessoa começa a fazer tudo, né, todas as vontades do espírito obsessor. Vamos ver como é que fica isso no desenho, né? Olha, agora, cadê o campo vibratório da pessoa? Encarnada já não tem. Todo o campo mental é do obsessor sobre a pessoa. O domínio é completo. Então, o obsessor vai atuar no cérebro perispiritual do obsediado, dominando completamente o que a pessoa poderia agir, né? De como a pessoa poderia pensar. Fica tudo inibido. A pessoa age a comando do espírito. Ok? Bom, nós vimos o que é as causas, a origem, a classificação da obsessão. Como é que se livra disso agora? Como é que a gente faz a desobsessão? Como é que a gente elimina isso? A desobsessão também está no Livro dos Espíritos, segunda parte, do capítulo 9, questões 459 a 480. Vamos falar agora como a gente elimina, se a pessoa está sob a influência espiritual, como é que resolve agora? Vamos ver. Nós encontramos, atualmente, algumas formas de afastar o espírito obsessor, que nós colocamos para relacionar, né? Nossos irmãos católicos fazem o exorcismo. Nossos irmãos protestantes, a expulsão. Nossos irmãos da Umbanda, o afastamento do espírito.
Na ciência médica, na psiquiatria, existe o tratamento através da conversação e da medicação. Na doutrina espírita, nós temos a desobsessão. Essas são as formas que existem hoje. A desobsessão, segundo o Espiritismo, então, se fundamenta na doutrinação do espírito envolvido, através do esclarecimento e da evangelização. A melhor forma de eliminar de vez essa influência negativa é esclarecendo a situação. Se eu afastar, se eu expulsar, se eu não conversar com o espírito, só com a pessoa encarnada, eu não vou resolver essa situação. Eu tenho que fazer com que haja um esclarecimento tanto do encarnado quanto do desencarnado da situação. Harmonizar isso. E essa é a proposta da doutrina espírita. Próxima. Então, a desobsessão é o nome de um conjunto de técnicas utilizadas dentro do espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Então, eu tenho que eliminar a causa, aquilo que atraiu um ao outro. E essa técnica, ela se apoia em dois elementos essenciais. Esclarecer esse espírito que está, eu coloquei ali como vingador, né, como Manuel Filomeno de Miranda colocou, eu coloquei aqui para nós o texto, e a renovação moral do obsidiado, que é o devedor. Então, você tem que esclarecer a situação e que haja uma renovação moral, principalmente do que está encarnado. Mas vai haver também do espírito desencarnado. Próxima. Nesse tratamento das obsessões, o Chico Xavier coloca para nós, dizendo que a desobsessão é como, né, fosse, em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto do algoz quanto para a sua vítima. Lembra que eu falei do caso que estava, né, em torno de 500 anos, entre um perseguindo o outro, 500 anos. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver casos que estão há mais de 1000 anos. E as pessoas ali presas uma a outra. Uma hora um é o algoz, outra hora o outro é vítima. Aí depois diverte os papéis. E a cada encarnação se endividando mais. Isso vai durar até quando? Se não houver a libertação, se não houver um meio deles se entenderem, de se esclarecer as coisas. Próxima. Vamos falar dos esclarecimentos importantes que devem existir no processo de desobsessão. Vamos lá. A primeira coisa muito importante, nem só o obsessor precisa de esclarecimento. Que isso é comum, as pessoas chegarem na casa espírita e dizerem, olha, eu estou com um problema de obsessão e eu trouxe aqui para vocês resolver. Quando vocês resolverem, vocês me avisam. Não é assim que funciona. Nesse processo de tratamento para a cura da obsessão, muitas vezes a atenção se volta de modo muito intenso só para o espírito obsessor, como se fosse só ele o culpado. A obsessão acontece sempre quando há sintonia entre um e outro e há uma atração por algum motivo. Se não houver motivo, não há obsessão. Lembra? Nós vimos isso ali atrás, agora há pouco. Então, não é só o espírito obsessor que precisa de esclarecimento e de atenção. Muitos creem, né, que a primeira providência é doutrinar os espíritos invisíveis. Mas todo o esforço vai ser improdutivo se nós não cuidarmos com igual atenção ao obsidiado. Se nós não tratarmos da pessoa que está ali, sendo nesse momento, entre aspas, a vítima. Porque ela também precisa de esclarecimento, de orientação.
Então, não é dirigir todos os esforços só para o obsessor, é para dirigir os esforços para ambos, o obsessor e o obsediado. Isso é uma coisa muito importante a ser dita e esclarecida em todo o processo de desobsessão. Próximo. Outra coisa importante demais. Então, no que diz respeito ao problema das obsessões, o paciente obsedado é também o agente da própria cura. Ninguém vai conseguir curar o problema da obsessão se o enfermo não se ajudar. Se essa pessoa obsedada não se ajudar. Então, a participação dele, do obsediado, do enfermo, nesse tratamento, vamos chamando de enfermo porque é uma doença, como vimos lá no início. A participação, então, do enfermo, do obsediado no tratamento é condição básica para que haja a recuperação. Vamos lembrar, o que é a causa da obsessão? As imperfeições morais. Então, se o obsediado não se ajudar melhorando moralmente, isso vai se tornar um grande obstáculo para a cura. Isso está lá no Livro dos Médiuns, questão 252. As imperfeições morais do influenciado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. As imperfeições morais. Lembra o que nós falamos das imperfeições morais? É difícil nós se livrar das imperfeições morais? Como que a gente faz para vencer as nossas más inclinações? Lembra que nós vimos agora um pouquinho? Coloca para nós aí, Oswaldo. Próximo. Opa, isso. Olha aí, lembra que nós acabamos de ver? Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia, pelos seus esforços, vencer sempre as suas más inclinações? Sim, e fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. É isso que a pessoa precisa entender. O obsidiado de hoje, ele atraiu o obsessor, aquele espírito que ele pode ter dívida, pode ter algum envolvimento no passado, mas ele atraiu porque ele sintonizou no mesmo padrão, porque ele tem as mesmas imperfeições morais, as mesmas más inclinações, sintonizou. Como é que eu vou criar, né, uma forma de desvincular, mudando o meu comportamento, melhorando moralmente? Então, eu tenho que ajudar moralmente ao obsediado, ajudar ao obsessor a também mudar, a melhorar, para que não venha mais fazer isso, para que ele consiga compreender toda essa situação e perdoar, né, tolerar, para que ele possa vencer esses maus sentimentos. Mas também eu preciso fazer isso com o obsidiado. Se ele não melhorar, não vou conseguir grandes resultados para a cura, né? Próxima. Então, cada um deve fazer a sua parte. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 479. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos, que é as imperfeições morais. É isso que atrai os espíritos. Então, a moralização íntima é condição essencial para a cura, tanto do algoz quanto da vítima. Ah, mas e se o obsidiado não quiser melhorar? Eu vou conseguir afastar esse obsessor? Ah, sim, eu vou ter a minha reunião de desobsessão, vou conversar com ele e posso convencer ele a não mais perseguir. Resolvi o problema? Se o obsidiado não melhorar? Não. Por que não? Próxima. Porque se o obsidiado não fizer a parte que lhe cabe, de melhorar-se também, e ele continuar naquela mesma situação das imperfeições, vivendo com as suas imperfeições morais, com as suas más inclinações, nós encaminhamos um obsessor, vem outro.
Eu encaminho aquele, vem outro. Eu encaminho aquele, vem outro. Então, eu vou estar substituindo obsessores. Ah, eu quero curar, eu quero eliminar isso. Então, para eu eliminar e curar, eu preciso que o obsediado se moralize, para não criar atração para novos obsessores. Por isso que é importante, então, que o obsessor faça a sua... O obsessor e o obsediado, né? O obsediado faça a sua parte, para que o obsessor, uma vez ele encaminhado, não venha outro para o lugar dele. Porque não vamos imaginar que nós temos problema só com um espírito, só com uma pessoa. Nós temos com muitas. Mas, muitas vezes, estamos lá com um obsessor. Mas se nós tirar aquele e continuarmos nos mesmos erros, vai vir outro. Então, precisamos que o obsediado também faça a sua parte, se moralizando. Kardec coloca para nós: o melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Portanto, atrai os bons espíritos fazendo o maior bem possível. Que os maus fugirão, pois o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Se eu mudar o meu comportamento, se eu começar a pensar coisas melhores, a me comportar melhor, a ser uma pessoa mais moralizada, a usar mais da paciência, da tolerância, da compreensão, isso eu estarei melhorando o meu padrão vibratório. E como diz Kardec, eu vou atrair bons espíritos com isso. Os maus não vão conseguir mais me influenciar. Eles vão procurar, se não quiserem melhorar, eles vão procurar outro que possa. Eles não vão ficar perdendo tempo com quem não vai ouvi-los. Próxima. Desobsessão. Quais são os meios de combater a desobsessão que nós temos? Vamos lá. Como se livrar da obsessão? Então, para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. O que é fortalecer a alma? É crescer espiritualmente. É ter valores morais e espirituais que dignifiquem a nossa vida. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria espiritual, aliás, moral. Isso está no Evangelho, ali no capítulo 28, versículo 81. O que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Então, se eu fizer isso, eu não vou precisar da ajuda de outros, porque eu estou melhorando meu comportamento sozinho. Eu resolvi trabalhar nos valores morais e espirituais para engrandecer a minha alma. Então, sozinho eu consigo me livrar da obsessão. Basta eu fazer isso. Próximo. Então, nos casos agora de obsessão grave, o obsediado está como envolvido, impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Quando já há aquele, no caso da fascinação, que a pessoa já está envolvida mais intensamente com os fluidos do espírito. E é desse fluido pernicioso, né, negativo, que é preciso nós desembaraçar, se desembaraçar dele. E aí é colocado por Kardec para nós: ora, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido. É preciso substituir o fluido mau por um fluido melhor, que produza o efeito reativo de eliminar o fluido pernicioso. Lembrando que pela ação física, o fluido negativo ele é menos resistente do que o fluido bom. O fluido bom, quando presente, ele elimina o negativo. Então, se eu elevar o meu padrão vibratório, se eu me ajudar nos meus pensamentos, no meu comportamento, eu elimino os fluidos negativos. É mais ou menos, fazendo uma analogia, se eu apagar a luz e ficar escuro, se eu acender um palito de fósforo,
O que acontece com a escuridão? Ela já praticamente fica... eu já consigo... Só com um palito de fósforo eu consigo já enxergar alguma coisa. Se eu ficar com uma vela acesa no ambiente escuro, eu já enxergo bastante coisa. Então, à medida que a claridade vai... palito de fósforo, uma vela, uma lâmpada, eu vou dissipando a escuridão. Assim acontece também com a energia positiva, um fluido bom. Um fluido bom elimina um fluido ruim. É isso que Kardec está dizendo. E se eu consigo ir me moralizando, eu vou conseguir fazer isso. Ok? Próxima. Como é que eu curo de uma obsessão simples? Lembra que nós... Se o espírito começa, de forma insistente, a emitir energia negativa para mim, como é que eu me curo disso? A própria pessoa reconhece que está sendo influenciada, lembra? A própria pessoa sente, mas esse comportamento não é meu. Esse comportamento não me agrada. E aí a própria pessoa começa a mudar. Na obsessão simples, a própria pessoa pode curar-se. A pessoa obsessora emite ondas mentais que é captada pela vítima através da intuição, mas a vítima diz, não, eu não quero esse pensamento, e entra em estado de prece, como é o exemplo ali, o obsessor não encontra sintonia. Então a própria pessoa pode se curar. E esse obsessor se afasta, ele não vai encontrar sintonia, ele vai procurar alguém que tenha sintonia com ele. Ok? Próximo. Na fascinação, aí já a própria pessoa não reconhece sozinha que está sendo influenciada. Ela precisa ser ajudada por outra pessoa. Então, na fascinação, sozinha a pessoa já não consegue. Aí ela já precisa da ajuda de amigos. Próxima. O obsidiado, no início, se nega a receber a orientação e tratamento, visto que ele acha que não precisa daquilo. Acha que quem é influenciado são os outros. Acha que quem é influenciado é a família, os amigos, são eles que são o problema. E se magoa facilmente de quem quer esclarecê-lo. Como é que faz nesse caso, então? Como é que resolve? Próxima. Nesse caso, primeiro é necessário tratar o espírito obsessor que está causando a fascinação. Aí, no trabalho de obsessão, a gente conversa com o espírito, esclarece o espírito e convence ele a deixar de influenciar aquela pessoa. Quando isso acontece, aquela pessoa que estava fascinada pelo espírito e que a gente conseguiu evangelizar, orientar, doutrinar esse obsessor, aquela pessoa ela passa a aceitar ajuda, porque já não tem a interferência do obsessor e ela se sente necessitada de amparo. Então, na obsessão simples, a própria pessoa reage. Na subjugação, ela precisa de ajuda, que alguém interceda por ela, e nesse caso, primeiro precisa daí tratar o obsessor, para depois tratar a pessoa obsidiada. Mas é o caminho a ser feito e ele é muito eficaz. Então, na subjugação, deve-se primeiro tratar o espírito obsessor, visando diminuir o domínio que ele exerce sobre o encarnado. Assim que o obsidiado apresenta as primeiras melhoras, ele começa a participar do processo de cura, da sua própria cura, porque ele aí é orientado ele como que ele deve se comportar para melhorar, para evitar aquela influência. E aí a obsessão deixa de existir. Próximo. Aí nós temos daí os recursos espíritas para combater a obsessão. É a prece, é a irradiação, são os passes, a água fluidificada, o atendimento fraterno e o trabalho de desobsessão dos grupos mediúnicos. Isso está no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Então, esses são os recursos que a doutrina espírita tem para esse atendimento. Vamos ver o que é cada um pouquinho, próxima. O atendimento fraterno é uma entrevista inicial, aonde você vai fazer as primeiras orientações e esclarecimentos ao encarnado, de como que ele deve se comportar.
E aí, depois vem as fluidoterapias, a parte das energias que a doutrina espírita oferece, que é através da prece, do passe, da radiação e da água fluidificada. E aí vem a reunião de desobsessão, onde vai ser feita a doutrinação ou evangelização espiritual, agora do encarnado. Então, são esses trabalhos, são esses recursos que a doutrina espírita oferece para esse tratamento. Próxima. Bom, regras importantes para as reuniões de desobsessão. Não se deve realizar nunca sessão de doutrinação do obsessor com o obsidiado presente. Então, nunca se deve, numa reunião de doutrinação de obsessores, reunião de desobsessão, estar com o obsidiado presente. Ele não deve participar junto, porque a situação não vai ficar agradável, vai haver muitas situações que não são condizentes com um trabalho sério. Outra coisa importante, nunca revelar situações do passado que forem abordadas pelo espírito e que serão esclarecidas durante a sessão, mas não trazer ao obsidiado. Então, por exemplo, eu citar o exemplo, né, daquele caso em que o obsidiado de hoje, ele era alguém que trucidou a família do outro. Tem pessoas que não têm preparo para ouvir isso. Então, como é que a gente vai... no passado, você está sendo perseguido porque no passado você fez tal crime. Não se deve fazer isso. Nunca revelar a situação do passado que o obsessor trazer. Nunca tomar o obsidiado por vítima e o obsessor por algoz. Nunca inicialmente taxar, né? O obsidiado sempre por vítima e o obsessor sempre por algoz, que às vezes é justamente ao contrário. Na doutrinação, estar sempre alerta às sutilezas dos espíritos obsessores. Eles são espertos, lembra? Eles fizeram escola, eles são treinados para isso. Somente se lançar a empreitada da desobsessão, fazer trabalho de desobsessão, se contar com um grupo de médios capacitados, harmonizados, conhecedores da doutrina e ilibados na condição moral. Então, um grupo de desobsessão é um grupo sério, não pode fazer um grupo com médios que não estejam capacitados, que não tenham conhecimento e nem condições morais para estar na reunião. Ok? Concluindo tudo o que a gente falou até agora, a cura da obsessão está ligada à moralização do obsidiado. Então, a cura da obsessão, como é que cura a obsessão? Moralizando a pessoa obsidiada. Se não houver a moralização, a pessoa que estava sendo obsidiada não mudar o seu comportamento, não vai curar a obsessão. Eu vou substituir obsessores, mas não vou curar. Então, para haver a cura, eu tenho que moralizar o obsidiado. Outra conclusão importante. O obsessor é um irmão desencarnado em desequilíbrio, a quem devemos auxiliar. O obsessor é um irmão que está precisando de auxílio, de ajuda, e nós devemos auxiliá-lo. Terceira conclusão. Nós somos os causadores das obsessões, porque atraímos os obsessores pelas nossas imperfeições morais. Então, a causa da obsessão não é só o obsessor estando ali, porque fomos nós que os atraímos. Atraímos pelas nossas imperfeições morais. Então, a cura está em nós. Esse obsessor é um irmão que precisa de ajuda e a causa da obsessão são as nossas imperfeições morais. Então, se eu quero não ter obsessão, eu tenho que me moralizar. Eu tenho que ajudar que esse irmão desencarnado seja ajudado também. Eu posso ajudá-lo, fazendo orações por ele, lembra que nós falamos? Pedindo perdão a esses irmãos pela situação que nós causamos para eles. Então, nós podemos
ajudar esses irmãos. Ok? E aí nós chegamos ao nosso término, né, desse estudo muito interessante. Eu queria reforçar mais uma vez o convite para o nosso próximo encontro, que é dia 3 de novembro, onde nós vamos falar sobre o diálogo com os espíritos, a conversação com os espíritos, dialogando com os espíritos, que não é, que mudou já, né? Não é esse tema que está aqui. É dialogando com os espíritos, que é a doutrinação. Isso veio de encontro a um seminário que a gente fez recentemente e a gente viu a importância desse assunto. Então, dialogando com os espíritos vai ser o tema do dia 3 de novembro. Convido todos para estarem conosco. Oswaldo. Vamos lá, senhor. Como é que fomos de pergunta? Não, tem uma colocação do Júlio aqui, ó. Vou colocar na tela para você dar uma olhada aí. De que forma ocorreu a obsessão no Divaldo Franco durante 40 anos? Então, essa obsessão do Divaldo foi algo que, ligado com o passado dele, e que o espírito, durante esses 40 anos, foi acompanhando a vida do Divaldo. Até que ele o Divaldo ajudou, né, a pessoas ligadas a esses espíritos, e onde daí houve o entendimento que Divaldo tinha melhorado, e esse espírito daí cedeu, deixou de perseguir o Divaldo, e aí depois nasceu e veio conviver com ele na mansão do caminho. Mas essa obsessão tem muito ligado a essa questão do passado, a questão da vingança, como nós falamos. E isso pode estar acontecendo com muitas pessoas por aí também. Com o Divaldo, foi algo que, né, se tornou muito claro, muito divulgado, algo que apareceu para muitas pessoas. Isso. Até a Sandra colocou exatamente isso. Isso. Então, é algo que era o motivo, era a vingança. E aí, esse espírito acompanhou o Divaldo durante todo esse tempo. Então, muitos de nós podem estar na mesma situação, só que talvez menos intenso, com menos gravidade, mas sendo acompanhado por irmãos que a gente acabou tendo alguma coisa no passado. Essas observações só, achei muito interessante, fiz algumas anotações, né, mas o que me chamou a atenção foi que nós temos que trabalhar as nossas imperfeições morais. Isso aí é talvez o ponto crucial aqui do aprendizado de hoje, né? E aí você não abre a guarda, né? Você levando seu pensamento, trabalhando as imperfeições, você não abre a guarda para o obsessor, né? Perfeito. Né? Como eu coloquei, as pessoas acham que a obsessão é a doença do século, mas a obsessão é efeito. A causa é as imperfeições morais. É isso que nós tivemos, né, trabalhar muito em nós. Nós nascemos para isso. Nosso objetivo é nascer aqui e buscar corrigir aquilo que o nosso espírito ainda é falho. Então, nós estamos aqui para isso. E o que mais a gente tem são essas imperfeições morais. Nenhum de nós, eu até vou aproveitar para fazer um gancho aqui, nenhum de nós é perfeito que está aqui. Então, quando estávamos preparando a nossa encarnação, com certeza, essa nossa encarnação foi preparada, planejada, em cima das nossas necessidades de aperfeiçoamento. Não tenho dúvida que foi em cima disso. E aí eu sempre coloco que nós nascemos justamente para corrigir as nossas imperfeições morais, e isso tudo é causado porque nós praticamos muito pouco virtudes, né?
As imperfeições existem porque nós não praticamos as virtudes. Então, para nós praticar virtudes, nós precisamos de um estímulo. Nós precisamos treinar. Por isso que a espiritualidade coloca muitas pessoas da nossa convivência anterior, que precisamos nos acertar, à nossa volta. Seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, em várias situações, no mesmo condomínio, aí vai. Exatamente. E essas pessoas vão exigir muito de nós paciência, compreensão, tolerância. E aí eu pergunto, se eu quero ser, por exemplo, um atleta, eu quero correr maratona, o que eu preciso fazer para me tornar um corredor? Eu preciso treinar, preciso correr, treinar, né? Eu quero ser um pintor, vou fazer um curso, tal, e aí vou precisar fazer o quê? Treinar. Então, para mim, para que eu possa se tornar um espírito melhor, eu tenho que treinar também. Treinar o quê? Virtudes. Então, por isso que eu tenho que treinar paciência com os familiares, com o colega de trabalho, né? Treinar tolerância, treinar compreensão. E aí, em vez de eu achar que essas pessoas são de difícil convivência, por que eu não penso assim que eles são meus personagens training? Exato. Meus personagens trainers do meu espírito estão me ajudando a evoluir, eles estão me ajudando a treinar. E olha, quantas vezes durante o dia eu tive a oportunidade de treinar? Por exemplo, só hoje. Treinar paciência, treinar compreensão, né? Treinar tolerância. Usando essa forma, assim, para deixar mais leve. Oportunidade se tem, né? Todo momento. Oportunidade eu tenho para treinar. Exatamente. Então, mas as pessoas, em vez de treinar paciência, em vez de treinar, ficam dando vazão para as imperfeições, ficam revoltados, ficam agressivos, não gostam. E como diz o Kardec, né, basta ter vontade e o esforço é insignificante, né? Isso é impressionante. Eu quis trazer essa questão justamente por isso, porque se a maior brecha que nós damos para obsessões são as nossas imperfeições, da mesma forma os espíritos disseram para nós, se você fizer um esforço insignificante, você consegue se livrar dessas imperfeições. Essa puxada de orelha foi bem sutil, né? Nossa, eu digo assim, essa foi, onde assim, pegaram nós pela orelha e penduraram, né? Porque é ótimo. Muito... Então tá. Vamos ver quem está no chat com a gente aqui, Jota. Boa noite, né? Vamos lá. Vamos ver se me perdoe se eu esquecer de alguém aqui. Vamos lá, Leia. Nossa Leia, bem-vinda sempre conosco. A Catita, a Maria Helena, né? Junto com o Júlio lá de Guaratuba, a Ângela de Matinhos, a Luciana aí da casa, aí, né? A Joana, sempre conosco também. Companheira nossa do centro. E o nosso irmão mais velho, que nos acompanha sempre também nos estudos. Olha aí, Leuze, conosco aí. Muito bem-vinda, Leuze. Não esqueça de colocar de onde você... Hoje vocês não estão colocando de onde vocês estão. Né? Manda mensagem de onde vocês estão. A gente já conhece muitos aí, então a gente já está, né? Mas coloquem. Maria do Carmo, bem-vinda. Ó, o Jorge, nosso amigo de Matinhos também. Shirley, sempre junto conosco, Shirley. O Altino, boa noite para você e para a família, que está cheia de filhos ali junto. Ó, o Casaroto com a Elisa, aí, né? A Elisa, é lá de Matinhos também conosco. Elisa Casaroto. O pessoal do litoral está em peso aí. Ó. Nossos amigos sempre nos acompanham, né? Nos prestigiam. Ó, a Áurea também conosco. Sempre com a gente, dona Áurea. O Marília, sempre a Marília lá de Porto União. Vai entrar o pessoal de Santa Catarina agora aí, ó. Isso aí, ó. E eu queria aproveitar, o Luiz Becker de Três Barras, junto com a Rose, né? Nossos amigos lá da querida cidade de Três Barras. Né? Pode
Eu queria deixar um alô especial hoje para os nossos irmãos lá de Poço Claro, que é o distrito de Itaiópolis, Santa Catarina. Na data de hoje, o Centro Espírita Jesus de Nazaré está completando 107 anos de fundação. Então, nossos irmãos hoje não estão conosco aqui na live, porque estão lá comemorando os 107 anos. Mas eles têm certeza que depois eles vão assistir. Então, quero deixar o meu forte abraço e um parabéns aí para o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que bom. Tem mais um aqui, ó. Acho que você deve conhecer também. Conheço. Esse é daí o irmão mais novo, né, dos homens. Um abraço para o Heraldo, para a Rita. Um grande abraço, Heraldo. Eu acho que é isso. Vamos só fazer vamos colocar mais uma vez aqui, ó. Nós estamos colocando o endereço do nosso site, né, oscaminhosdobem.org.br. Lá tem todas as informações da nossa casa, né, lembrando, União Espíritos Caminhos do Bem. Né? Temos o nosso site, temos o nosso canal no YouTube. Essa palestra vai estar lá já daqui a pouquinho, né? Para aqueles que não... Todos os estudos anteriores, nós já estamos agora no antepenúltimo, né? Depois nós temos novembro e dezembro só mais. Foram 3 anos. Então, todos os estudos anteriores, dos anos anteriores, desde o início, estão todos eles, os vídeos, no canal aí do YouTube da União Espíritos Caminhos do Bem e em nosso canal também, Edevaldo Kucheska, no YouTube. Então, os vídeos estão disponíveis para todos reverem os estudos. Foi uma, eu diria assim, foi uma grande oportunidade que a pandemia forneceu para nós, né? Exatamente. Porque a gente existia um planejamento para mais tarde a gente gravar as aulas em vídeos para deixar disponíveis. E com a vinda da pandemia, nós rapidamente tivemos que nos ajeitar para não ficar sem o curso e já foi uma situação assim que ganhamos com a pandemia, trazendo já os vídeos dos nossos estudos. Aí. Exatamente. Tem mais aqui, ó, não sei se você conhece o Pedro. Esse é amigo do meu irmão, do Elcio, lá de Navegantes. Um abraço, Pedro. Bem-vindo ao nosso estudo. O Eduardo. Eduardo, lá de Matinhos também. Vamos ver aqui, ó. A Daniela, agora sim, né? A Daniela aqui de Curitiba, né? Agora nós sabemos de todo mundo onde estão, né? Nós sabemos, exatamente. É isso. Fica mais fácil. Mas eu tenho aqui, Oswaldo, enquanto aguardamos alguns, eu queria mandar uns abraços aqui para pessoas que sempre estão conosco. Fica à vontade. Tem um pessoal que sempre está conosco lá de Recife, de Aracaju, de Niterói, de Campinas, lá de Minas Gerais, vários locais, né? De Contagem, a Adriana, né? Sempre conosco. Então, de Contagem, de Belo Horizonte, de Barbacena, de Betim. Nós temos amigos também em Brasília. Lá no Pará, em Redenção, temos também um público interessante, nossos familiares também, uma família grande lá. Em Santa Catarina, então, a lista é enorme, né? Então, temos Itaiópolis, temos o pessoal do Poço Claro, que é um distrito de Itaiópolis, pessoal de Papanduva, de Mafra, de Porto União, Irineópolis, 3 Barras, a gente viu, né? O Luiz com a Rose, Canoinhas, de Concórdia, Itaquá, de Joinville, de Araquari, o meu irmão lá de Balneário de Pissarras, né? Da Penha, Florianópolis, Palhoça, Rio do Sul. Agora temos o irmão, o Pedro ali de Navegantes também. E aqui no Paraná, nós temos Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Rio Negro, Pato Branco, Londrina, Ponta Grossa, São Mateus do Sul, União da Vitória, Araucária, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, São José dos Pinhais. Nossos companheiros aqui de Curitiba, do Mensageiros da Paz, do Caminheiros, né, do Caminheiros do Bem, do Fraternidade, do Capo, Luz do Evangelho, Semeador da Verdade, Luz e Verdade, Fé, Amor e Caridade. E alguns irmãos um pouquinho mais de longe, lá de Los Angeles, Estados Unidos,
De Portugal também temos, né? Internacional para ele, né? A Edmeia, em Portugal, sempre está conosco também. Grande abraço também a todos. Então, né, são os amigos que sempre estão conosco e a gente faz questão de não esquecer de deixar sempre uma lembrancinha, um abraço para todos. Legal. Vamos só botar mais uma vez aqui, Edivaldo, para você reforçar a chamada do próximo encontro, né? Se você pudesse voltar no primeiro, lá na frente, não sei se é possível. Espera aí. Deixa eu tirar daqui. Isso. Espera aí, eu vou voltar lá. Isso. Que daí nós fazemos pelo que lá está atualizado. Foi uma falha minha não verificar que não. No último slide não estava atualizado. Né? Já estou voltando aqui, só um minuto. Isso. Então, só lembrando, esse estudo que a gente vai fazer no próximo mês, que é o Dialogando com os Espíritos, esse aí, ó, dia 3 de novembro, Dialogando com os Espíritos. Nós fizemos recentemente em Mafra, Santa Catarina, um simpósio falando sobre esse assunto, Dialogando com os Espíritos. E que é a doutrinação que nós conhecemos. E o material foi muito interessante, a gente divulgou e muitas pessoas queriam ter participado, mas como ele era na cidade de Mafra, e não foi transmitido ao vivo, então a gente, como houve vários pedidos sobre esse estudo, a gente resolveu, então, colocar esse estudo para o próximo mês agora, aproveitando a oportunidade. Então, convido a todos para estarem conosco para ouvir esse tema aí, Dialogando com os Espíritos, no dia 3 de novembro. Ótimo, então. Está aí a chamada, não percam. Não percam. Bom, acho que nós podemos encerrar, então, né, Edivaldo? Podemos, sim. Eu vou pedir para você... Temos muito a agradecer por essa oportunidade, mas eu gostaria hoje de fazer uma prece direcionada às pessoas enfermas, porque nós precisamos ajudar muito as pessoas que estão enfermas e necessitando de ajuda. Tem muitas pessoas realmente necessitadas. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui nesse estudo que nos esclarece tanto. Mas vamos pedir para Deus. Deus que é nosso Pai, Deus que é o Criador de tudo e Criador de todos. Nós estamos vindo à Tua presença, Pai, neste momento, para suplicar a ajuda aos que estão sofrendo por doenças, tanto do corpo como da mente. Todos nós sabemos que as enfermidades favorecem a esses momentos de reflexão para o nosso espírito, de uma aproximação maior de Ti, Pai, pelos caminhos da dor, do silêncio. Mas apelamos para a Tua misericórdia e pedimos que estenda a Tua mão luminosa sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem forte nos corações desses irmãos. Alivia as suas dores, dá-lhes a calma e a paz. Cura a sua alma, para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes o alívio, a consolação, acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver esse amor porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar, que é o caminho da esperança, que é o caminho da fé, que é o caminho que nos leva até a Ti, Senhor. Atende de acordo com a lei de causa e efeito
a cada um desses irmãos, de acordo com o merecimento de cada um. Que a tua paz esteja conosco e com todos os que estão enfermos. Que assim seja. Obrigado, meu Pai. Assim seja. Então é isso, né? Estamos encerrando o nosso trabalho. Edivaldo, mais uma vez, muito obrigado, tá? E desejo a todos uma ótima semana, que Jesus nos abençoe, né? E nós que agradecemos essa disponibilidade sempre grandiosa e essa colaboração, né, tua, você, Oswaldo, do Edson também, de estar conosco. E essa disponibilidade do Caminheiros do Bem de trazer, através do seu canal, né, das redes sociais, a oportunidade de nós estudarmos esses assuntos que são tão importantes. Também agradecemos. Nós agradecemos também, mais uma vez. Um grande abraço a todos, né? E até a próxima. Isso. E um grande abraço a todos que estão conosco até este momento. Agradecemos imensamente essa oportunidade. Tchau, pessoal.